viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, falo diretamente de Orlando, Flórida. Sou mentora de negócios, business, comunicação e vendas e estou hoje com uma pessoa muito especial. Mas pensa numa pessoa especial. Lógico que todo mundo que vem aqui é especial. Lembra que esse episódio é feito para você, mas a história de hoje você precisa ficar até o final. Compartilhar com todo mundo, porque além dela ser imigrante, está nos Estados Unidos há 20 anos. Ela tem uma história incrível desde o Brasil. Aqui ela é uma referência, uma mulher que eu admiro muito por ser quem ela é, que é a Liane. Uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada pelo seu sim. Veio de outra cidade. Pensa no desafio para chegar, mas chegou. Vencemos mais essa. Gratidão, Liane, pelo seu sim, pela sua disposição em compartilhar a sua história, que é incrível, que é linda, que eu admiro muito desde sempre. Foi um amor à primeira vista, a nossa conexão. É verdade. Então, quero te agradecer e compartilha com a gente quem é a Liane. Muito obrigada. Antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite. Eu jamais diria um não para você, para essa beleza toda. E eu sou Liane, eu sou filha amada do nosso pai. Eu sou uma pessoa super otimista, muito feliz. Minha mãe diz que eu sou teimosa, mas eu falo que eu sou persistente. Boa. E sou muito amada. E sou apaixonada por gente. Acho que essa é a minha missão, é viver com o outro. Eu amo pessoas. E essa vibe maravilhosa que o papai te deu, né? Essa energia que é boa demais. Você aqui há 20 anos. Exato. Acho que passou mais tempo aqui do que no Brasil, porque com essa pele... Com certeza. Quase que eu nasci aqui. Boa. Mas me conte, eu sei um pouquinho dessa história, mas para o pessoal entender como é que você veio parar aqui. O que aconteceu no Brasil que você falou, vou mudar? Olha bem, mesmo antes de vir morar aqui, eu passeava muito aqui. Eu vinha fazer cursos, cursos de inglês aqui na Inglaterra, porque eu dava aula de inglês no Brasil, eu fiz letras no Brasil e apaixonada por línguas. Como eu falei que eu sou muito amada e eu amo muito, foi o amor que me trouxe para cá. Olha aí! Foi. Eu me casei com um australiano que morava aqui. E aí, pronto, foi esse o motivo principal, que eu vim pra cá. Mas não foi esse o motivo que me fez ficar. Olha aí! Porque o casamento acabou, né? Mas eu fiquei e adoro morar aqui. Você me deu um insight agora, porque eu gostei da sua fala. Esse foi o motivo que me trouxe aqui, mas não foi o motivo que me fez permanecer aqui. Isso. E muitas vezes... Não vou entrar no mérito do casamento, mas muitas vezes as pessoas elas insistem em coisas, em histórias que não fazem parte, mas tem estações que mudam. Exatamente. Né? Não tô aqui para falar se foi certo, se foi errado, não é esse o X, mas é você ter o discernimento de separar as coisas. Às vezes a pessoa vem aqui por uma visão, é tudo diferente do que ela imaginava, ela pronto, quer ir embora. Já que não é desse jeito, então vou embora. Isso. Não, às vezes o que te trouxe aqui não é o mesmo motivo de permanecer aqui. Gostei. Ó, já começou, hein? Já começou com chave poderosa. Mas aí eu volto na sua fala também. Realmente, foi o casamento que me trouxe para cá, mas eu já tinha vindo para cá outras vezes, né? E foi um casamento cheio de amor, sabe? Não deixou de ser, foi um relacionamento muito bom, mas que acabou. Tem coisas que são mesmo aquela estação, né? Então, teve início, meio e fim. E aí, pronto, vamos passar para a próxima estação, vamos pegar outro trem. Mas a vida continuou aqui. Então, o que te motivou foi... Você já falava inglês, então para você a adaptação como é que foi? Entre aspas, que um grande desafio para quem não fala o idioma, além da cultura e tudo mais, a falta do idioma faz muita diferença. Faz, sim. Eu vinha para cá sempre para estudar, para fazer curso, 1 mês, 1 semana, 2 meses, o máximo que eu fiquei 3 meses. Mas mesmo assim é diferente. Uma coisa é você vir ficar num hotel, uma coisa é você vir ficar com amigos, mas uma coisa é você deixar a sua família, que eu sempre amei, quer dizer, amo, aquela sua rotina para você vir para um país de culturas diferentes. Eu não tinha ninguém, eu vim direto para Houston,
no Texas, então eu não tinha ninguém de família, eu só tinha meu marido e a família dele, sabe? Que me preenchiam, pessoas maravilhosas, aprendi muito com eles, sabe? Tudo que eu sei, até comidas de Thanksgiving, foi tudo que eu aprendi com eles. Então foi muito, muito valioso esse tempo. Mas tem a falta daquele domingo de casa cheia, a falta de chegar para tomar um café, a falta do cafezinho da tarde com cuscuz, com beiju, todas essas coisas pequenininhas que são enormes. Então, isso eu senti falta. Só sabe isso um imigrante, né? Só sabe quem passa. Exato. Porque quem está no Brasil e é uma rotina isso, normal. Duro é para quem sai e sentir o cheiro de um pão de queijo. Meu Deus, quando eu senti cheiro de pão de queijo aqui. São coisas que aparentemente é boa, porque quem está no Brasil não faz ideia. Exato. Né? Agora, nós que estamos aqui, por isso que eu falo, esse podcast é feito por um imigrante, pessoa real, que supera desafios. Coisas mais simples, como você disse, parecem pequenas, mas são gigantes. Exato. Porque é a nossa cultura, é o que nos preenche. Então, você estava aqui preenchida por um lado, mas tinha todo um outro lado, da saudade, de sentir falta, de se adaptar. E você falou bem aí, em cultura é algo que te preenche. Exato, eu deixei a minha cultura, quer dizer, deixei o meu país, minha cultura veio comigo. Mas a gente tem que se adaptar a outra cultura. E aquele choque cultural de início é difícil. Difícil, desafiador. Vamos mudar, né? Então, foi desafiador e sempre você passa aquele primeiro ano, sabe? É bem difícil para você se acostumar com aquele todo, com o novo. O novo, inclusive. O novo assusta, né? Na verdade, para qualquer pessoa que casa, é um novo tempo, concorda? Você estava num novo tempo, numa nova cultura, num novo país. Você falou certinho. Então, casamento já é homem e mulher. Pode morar no mesmo estado, não é nem só no mesmo país, porque o Brasil é gigante. Exato. Moram no mesmo bairro, mas são famílias diferentes, com hábitos diferentes. Então, qualquer casamento já é um novo de adaptação. Aí você tem um novo de adaptação numa nova cultura, num novo país. Exatamente. Porque você podia ter casado e ele ter ficado no Brasil. Você tinha uma nova adaptação de um casamento, uma cultura diferente, mas estava no seu país. Isso. Então, você teve várias adaptações para fazer. Até com o trabalho também, eu eu dava minhas aulas lá. E como é que você se adaptou aqui nisso? Eu comecei a trabalhar com ele na empresa, ele tinha empresa de sistema de incêndio, de proteção de fogo, isso e aquilo. E então, eu comecei a fazer esse trabalho de escritório. Aí, desde aquela época, eu já trabalhava em casa. Era o home office, desde 2004? Uau! Eu já fazia home office. E atendia sempre por telefone. Mas também não deixava de dar minhas aulas, porque eu amo, como eu falei, eu amo gente, eu amo aulas. E aí, eu estava dando aulas de português. O inverso agora. Exatamente, dava aula de português. Porque eu tenho especialização em língua portuguesa como segunda língua e como língua estrangeira. Então, foi fantástico para mim, sabe? Uma experiência maravilhosa. E o que foi de... Já que você está falando de coisas maravilhosas, o que foi de mais, assim, inusitado nessa transição sua? Morando lá, em Houston, como é que você mais gostou? O que eu mais gostei foi conhecer a fundo a cultura americana. Você estava totalmente imersa. Totalmente. Porque a gente fala, o americano, ele é frio. Gente, não é não. Sabe? Nós somos diferentes. Não tem certo ou errado em cultura. Então, quando eu comecei a conhecer, quando eu comecei a aprender isso deles de ao redor da mesa, as orações, o jantar, coisas diferentes. No Brasil, a gente se reunia mais na hora do café da manhã e no almoço. O jantar tinha um fazendo um curso, outro fazendo outro, então era uma sopinha, a gente se encontrava, mas aqui é o oposto, né? A gente se encontra no jantar. Então, é aquela coisa grande na hora do jantar. Então, foi me adaptando. Então, essa adaptação, eu sou muito... Minha irmã fala que eu vivo num mundo cor-de-rosas, pelo meu otimismo, né? Então, eu achava isso fantástico. Mas isso, conhecer o outro, saber o que é bom para o outro, para mim foi muito prazeroso. Eu super concordo que, enfim, a Bíblia diz que então, se os seus olhos forem bons, tudo lhe será bom. Então, na verdade, tudo depende da ótica que eu olho. Eu sempre vou ver coisa boa
em algum ambiente, como pode ser o pior ambiente do mundo, eu vou ver coisas boas, como pode ser o pior ambiente do mundo, o melhor ambiente do mundo, que se a pessoa quiser, ela vai ver coisa ruim. Exato. Então, tudo depende da ótica. A sua irmã fala que você é otimista, ok, maravilhoso, mas é porque você se predispõe a enxergar coisas boas em tudo. Porque pode ser o melhor lugar do mundo, uma pessoa pessimista, uma pessoa com uma ótica ruim, uma pessoa com interior ruim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Exato. Então, uma pessoa que está por dentro contaminada, ela contamina qualquer ambiente. Como você por dentro está bem resolvido e por dentro é cor-de-rosa, é feliz, é colorido, você escolhe olhar com beleza em tudo que vê. Essa é uma chave poderosa. Exato. Porque a pessoa, às vezes, está no Brasil, reclama de tudo no Brasil. Eu não estou falando que o Brasil, que aqui, eu estou falando de lugar nenhum. Tem desafios no Brasil, tem desafios aqui. Ótimo. Tem desafios em qualquer lugar. A pessoa está no Brasil, ela reclama muito do Brasil. Porque eu vou para os Estados Unidos, você vai ver, porque agora vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente, porque o governo, porque a segurança, porque a inflação, porque... Ok, aí vem para cá. Primeira semana, primeiro mês, está encantado, tá tudo lindo. Começou a passar desafios? É porque eu sou imigrante, é porque tem preconceito, é porque esse governo, é porque eu não entendo a língua, é porque eu estou humilhado. Aí vai para China, qualquer lugar que for, Exatamente. vai ser um desafio, porque o X é como ela percebe, é como ela se vê, como ela faz as coisas acontecerem. Tudo passa no filtro da minha ótica. Então, como seus olhos são bons, tudo te parece bom e você faz ficar bom. E a nossa responsabilidade de fazer isso ficar bom. Eu não posso colocar só na empresa, no meu cônjuge, né? No país. O que eu estou dando em troca? O que eu estou trazendo para a mesa? Não é só o que eu pego. De jeito nenhum. Maravilhoso o que você está falando, né? Porque muita gente vem para cá e só quer sugar o país. Exato. Só quer sugar, só quer ganhar. Tá aí, o que eu estou contribuindo? Outra chave poder. Eu falei que essa mulher é sensacional. Passa-se desafios na jornada para isso, para extrair a essência dessa mulher incrível. Tem que ser, né? Os desafios não podem colocar a gente para baixo. A gente tem que aceitar os desafios. Pode ficar, tristeza faz parte da vida. A gente vai ficar feliz 100% do tempo. O dia mal vem. Exato. O dia mal sempre vem. Não quer dizer que você precisa permanecer mal. Ou ficar esperando ele. Não, amanhã vai ser o dia ruim. É verdade. Não. Ou então aquela crença, né? Ih, tá bom demais pra ser verdade. Será que tá pra acontecer alguma coisa? Que a pessoa mesmo vai criar alguma coisa. Eu falei agora sobre... Eu vou até falar porque eu dei muita risada. Quer dizer, eu não sei se estou risada, eu só fiquei nervosa mesmo. Uma risada nervosa. Isso aí. No Brasil, a gente tem desafios, né? Infelizmente, segurança é um desafio. Várias coisas é um desafio. E nesse final de semana apareceu um urso no meu condomínio. Um urso? Aqui? Um urso, 40 Central graus. da Flórida. Central da Flórida. E eu moro no condomínio em Orlando, cheio de carro. E eu olhava o grupo e eu falava assim, meu Deus, todo lugar tem um desafio. No Brasil tem um desafio de segurança. Agora, se eu faço se eu encontrar um urso no corredor? Não, e assim, eu tô rindo realmente de nervoso, que eu ainda não superei essa do urso. Mas qualquer lugar vai ter. Tudo bem que o urso não fazia... 40 graus bateu esse final de semana. São vários ursos, né, Angélica, que aparecem na nossa vida. Na nossa vida. Agora, um físico assim eu nunca tinha imaginado. E você imagina, para nós, humanos, é um calor insuportável. Imagina para eles. Mas quantos... Por que eu tô falando isso? Primeiro que eu acho que eu ainda tô com isso na cabeça, ainda tô abalada, mas é porque me lembrei disso. No Brasil tem desafios, aqui tem desafio, qualquer lugar do mundo tem desafios previstos, mas também tem os imprevistos da jornada. Exato. Coisas que a gente nunca na minha vida eu ia imaginar. Já foi um desafio quando eu cheguei aqui, eu já tinha vindo 4 vezes, nem sabia que aqui tinha jacaré. Na quinta, quando eu vim para mudar, porque Deus me conhece, né? Então ele não deixou eu saber de nada disso. Na quinta, quando eu vim para mudar, tem jacaré em todo lago. Jacaré? Como assim? Nunca vi? Eu nunca vi tanto bicho quanto eu vejo aqui, maravilhoso. Em São Paulo, eu nasci na Selva de Pedra. Não tem nada disso, mas aqui eu já vi muito. Cobra, jacaré, guaxinim, não sei o quê. Exato. Enfim, um monte de coisas. Tem muitos desafios que são previstos. A pessoa vem para cá, não sabe o idioma, ela vai sofrer. Ela não tem noção do quanto, né? Mas vai sofrer. A gente nem conta, né? Ou também não, né? Entra na zona de conforto, principalmente em Orlando, em cidades que tem um grupo, né, de brasileiros, uma comunidade muito forte. Eu acho que é até um desafio isso, porque você vem para cá, você não teve essa experiência, porque já veio mais preparada. Mas aqui uma pessoa fica tranquilamente sem falar inglês. Não usufrui da vida. Mas eu falo por mim, morando em bairro de brasileiro, trabalhava numa empresa de brasileiro, que eu amo, era minha zona de conforto total. Eu me expulsei de várias bolhas. Porque se deixar, vou na igreja de brasileiro, tudo é com brasileiro. Eu não escuto inglês nunca. Vai aprender quando? E é desconfortável ter que aprender. Porque
Só que o quanto que a pessoa é roubada por não ter acesso à informação. Dá para sobreviver, mas não dá para viver com qualidade. Até entender mais a cultura, quando você fala o idioma. Eu não falo nem mudar para um outro país, mas quando você visita um outro país, se você sabe aquelas palavrinhas chaves, né? Então, você que está viajando, vai pelo menos os por favor, obrigado, bom dia, onde é o banheiro. Amiga, mas naquele deixa eu idioma. te falar. Mais ou menos, tá? Porque eu viajei em alguns países, aí eu fazia isso. Safada, amiga, cara de pau. Toda simpática, né? Fazia uma pergunta qualquer. Influência. Tal, fazia uma pergunta. A pessoa pensa que eu sei. Aí ela responde o resto da vida. Aí eu... Aprendi, eu fui algumas vezes para o Oriente Médio, aprendi a perguntar quanto custa em árabe, perguntei um monte de coisa assim, sabe? Mas pra quê? Porque a pessoa vai responder uma conversa. Mas pelo menos quebra o gelo. Tô brincando com você, porque eu lembrei. Realmente faz a diferença, né? E quando você conhece a cultura, quando você conhece o idioma, você entende o raciocínio deles também. Eu achei muito legal. Tô aprendendo agora o inglês e você disse, eu aprendi isso tudo da cultura porque eu estava imersa numa família de americanos. Então, a tua visão é infinitamente mais ampla do que a minha ou de qualquer outra pessoa que só mora aqui, não vive, não usufrui do lugar. E aí você ficou um tempo lá em Houston, né? Houston, ficou lá, teve seus... Quantos anos você ficou lá em Houston? Eu fiquei 7, 8 anos em Houston. Bastante também. Mudei para aqui, para Melbourne Beach, na verdade, que é aqui, leste de Orlando, né? Para quem não sabe. Área maravilhosa, um pouquinho longe do Mickey e da Minnie, mas é uma área maravilhosa de praia. Então, eu mudei em 2011, mais ou menos, a gente veio para cá. E o que te fez mudar? Porque a gente vendeu empresa, a gente queria viver numa área de qualidade de vida melhor. Okay. Houston era maravilhoso para trabalhar. Uma cidade grande. Cidade muito grande, é uma selva de pedra, acho que é a 4ª maior do país, né? Então, a gente preferiu vir para a cidade de praia e ter uma qualidade de vida bem melhor. E foi boa a mudança? Fantástica, porque eu adoro Flórida, eu gosto do nosso calor, esse calor de 42 graus lá fora, para mim, assim, aquece o coração. E eu sou de cidade fria na Bahia. Ah, é? É, minha cidade tem cidade fria? Tem 1.000 metros acima do nível do mar. Eu sou de Vitória da Conquista. Então é frio, é chamada de Suíça baiana. Mas eu não gosto de frio. Para passar um final de semana, tudo bem, uma semana. Eu gosto desse calorão. Essa energia boa do povo. E ao longo, eu adoraria poder falar os 20 anos inteiros, mas a gente não vai conseguir, né? Exato. Me conta, quais desafios você passou, como é que foram? Para falar dos desafios, eu vou dar uma voltinha lá no passado, rapidinho. Aos 14 anos, eu fui diagnosticada com diabetes. Então, naquela época, 1988, 87, olha eu aí já dando mas você pode, né? Com essa pele você pode falar a sua idade de boa, Liane. Então, eu fui diagnosticada e naquela época, meu Deus do céu, Liane é diabética. Tadinha, 13, 14 anos. E não usei insulina a princípio, a gente fez todos os exames. O bom é que eu tomo qualquer remédio. Minha mãe com todas essas medicinas naturais, eu fazia de tudo. Então, fiquei 7 anos sem usar insulina, 21 anos com insulina, mudei para cá. Hoje eu já tenho 7 anos sem insulina, sabe? Foi um processo bem desafiador, mas, então, eu cheguei aqui com diabetes. Então, até você achar um médico, isso não foi fácil, até você achar um médico que você se adapte, né? Fazendo ainda com médico no Brasil. Quando eu mudei para cá, para a Flórida, em 2011, 2012, logo comecei a trabalhar. Eu estava dando minhas aulas de português também, mas comecei a trabalhar numa empresa de comunicação. E eu passei por um divórcio. Então, essa foi um desafio muito grande. Posso imaginar. Porque eu não tenho, de novo, eu já falei, né, que eu não tenho família aqui, mas criei uma família com os meus amigos. Então, foi uma família que eu escolhi. Bem ou mal, faz toda a diferença. Faz. Então, esse grupo de apoio, né, foi maravilhoso. Mas, em 2017, eu fui fazer uma cirurgia. Eu já estava aqui. Fui fazer uma cirurgia no seio, porque eu tinha uma parte muito densa.
E depois da cirurgia, eles diagnosticaram câncer. Isso foi em outubro de 2017. Então, comecei a tomar só medicamento, não precisei fazer químio, rádio, nada. Só aquele remedinho que todo mundo conhece, que é um tamoxifeno, famoso. Isso foi outubro. Quando foi em fevereiro do ano seguinte, tá vendo, gente, a importância do autoexame. A gente está em outubro e não precisa fazer isso só em outubro. Faça isso todos os meses. Por isso que eu estou com essa blusa, ó, câncer de mama. Então, eu fazendo o toque, né, que pode começar daqui, vai embaixo da axila, ao redor do seio, eu achei um carocinho. E esse carocinho foi aumentando. E aí eu pensei, gente, se for câncer, eu não vou querer passar por todo esse processo que eu já havia passado. Porque quando você entra no sistema médico de fazer mamografia, ultrassom, biópsia, você começa a fazer a cada 6 meses. E é muito estressante. Eu fiz isso em 2016, não teve diagnóstico nenhum. Em 2017 teve depois da cirurgia, que só foi um quadrante que eles tiraram. 2018 que eu achei o próprio, aí quando eu achei esse carocinho, eu falei bem assim, olha, tem uma viagem marcada, então eu vou conversar com o médico, eu posso viajar, eu não quis saber de diagnóstico, eu não fui fazer nada, eu falei, uma viagem para a Austrália, como é que eu vou perder uma oportunidade dessa? Oh, meu pai. Então fui me divertir, pronto. Acho que ajuda até o tratamento. Com certeza, como você tirar a mente, né? Foca em outra coisa. Aí, quando eu voltei, fiz todos os exames e, de fato, eu ouvi, até hoje, eu não me lembro quais as palavras específicas que minha médica falou. É câncer, você tem câncer, mas na hora eu vi tudo preto e fiz uma retrospectiva da minha vida e é louco. Segundos, né? É louco. Milésimos de segundos. E fui lá no futuro e voltei. Gente, será que eu vou morrer? Aí, eu estava com meu marido na época, aí eu sei que ele conversou lá, eu não sei o que foi falado. Eu sei que fiquei triste, perdi o chão, cheguei em casa. E agora, como é que eu vou falar com os meus pais? Porque eu não queria dar notícia ruim, né? Não queria. E eles distantes. Tinha que ser por vídeo. Eles nunca vieram para cá? Sim. Já vieram? Sim, já vieram sim. Aí, dei a notícia para meus pais, para meus irmãos. E pensei comigo, eu sei que eu não vou morrer. Se Deus me colocou nisso, eu vou aprender o que for, mas eu vou sair. Mas lógico que aceitei a doença e fiquei triste. Estranho seria se não ficasse. Se não também, ficasse. Né? Mas aí eu falei, eu vou ficar triste. Isso foi uma quarta-feira. Eu vou ficar triste só até segunda. Sabedoria isso. Eu coloquei a data. Mas aí, na sexta-feira, eu fui fazer alguma coisa em casa e peguei um peso. Aí meu marido falou assim, não pega não, você tá doente. Gente, isso foi a ficha, foi a gota que faltava. Ele quis te poupar. Ele quis me poupar, só que eu não peguei assim, né? Eu falei, não tô doente não. Troquei de roupa, falei, quer saber de uma? Não vou ficar mais triste. Acabou eu o vou pra academia, fui pra yoga. Aí pronto. O luto acabou, voltei. Agora eu sei, está acontecendo isso, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí procurei os grupos de apoio, quer dizer que eu já tinha começado a participar de grupos de apoio, já participava da caminhada contra o câncer. Então, eu sempre fui muito, muito conectada com pessoas. Afinal de contas, a vida é amor de o ser humano, né? E aí eu comecei a participar desses grupos com mais afinco e marquei cirurgia, fiz uma mastectomia bilateral. E aí começou aquela jornada que não foi fácil. Aí minha mãe já estava aqui, ficou comigo. Engraçado não, interessante que um fato bem triste nessa jornada é que de 15% a 20% das mulheres que passam por câncer de mama
perdem o cônjuge. O cônjuge não fica na relação. Nesse período. E isso aconteceu comigo. Então, eu gosto de falar isso. Demorou para eu falar isso. Eu imagino. Não foi fácil. Mas eu gosto de falar isso para quê? Para dizer... Não é para me vitimizar, desculpa. É justamente para dar esperança a você que acontece isso com você. Porque você não está só. Única. Não, exato. E tem um grupo de apoio, a Sociedade American Cancer Society, a Sociedade do Câncer Americano, ACS, ela promove tanto programa pra gente. Tem pessoas, tem os anjos da químio que te levam, te buscam, se você não tem, se você perdeu a pessoa que te ama, o seu cuidador, eles fazem isso, eles dão até estadia em determinados lugares, sabe? Então, tem a Associação Americana do Câncer, eu participo de uma outra que chama Driven by Heart, que é Ligadas pelo Coração, lá em Brevard. Eu moro em Melbourne hoje, e Melbourne faz parte do condado de Brevard. E tem uma outra que são sobreviventes da costa espacial, que é um grupo menor que a gente se ajuda. Eu chamo de Pink Sisters, que são minhas irmãs rosas. E aí a gente trabalha juntas, não só para educação, para conscientização do câncer de mama, mas também para a gente se sentir feliz, para a gente se sentir viva. A gente se encontra todo mês. Que legal. Não só em outubro. Outubro a gente se encontra toda semana. Mas todos os outros meses do ano, uma vez por mês. E ajudando aquela mulher, a família daquela mulher. E também, Angélica, câncer de mama dá em homem também. Tem homem com câncer de mama. Olha aí. Sabe? Então, o homem também precisa fazer exame? O toque? Como descobrir? Olha, eu não sei assim se precisa fazer o toque, mas ele tem os mesmos carocinhos. Eu conheci 2 sobreviventes. O ano passado, que eu estava em Daytona, para a caminhada de Daytona, eu conheci esses 2, sabe? Eles fazem a cirurgia, tiram o caroço, podem até passar por químio, por rádio também. Porque são as glândulas mamárias. Mas, falando da caminhada... Agora, em outubro, a gente tem a caminhada aqui em Orlando, é do dia 28 de outubro, que é no mesmo dia da de Melbourne, o condado Orange County, Brevard County, são o mesmo dia. E a de Vero Beach é no dia 21 de outubro. Então, se você está aí escutando a gente, vai lá, entra num dos grupos, faz essa caminhada, arrecada dinheiro, porque a Associação do Câncer Americana é um grupo muito respeitado e faz muito por nós. Eu sei o quanto eles fazem, porque eu precisei deles e eles me serviram, sabe? Então, esse foi meu maior desafio, né? Eu posso imaginar. Só que você falou 2 desafios que são gigantes, né? E vivenciar os 2 no mesmo período... Você é um exemplo de resiliência, fé e realmente a pessoa precisa olhar para você e falar, peraí, se ela pode, eu também posso. Exatamente. Né? Porque um divórcio, já passei por um divórcio, sei o quanto um divórcio é desafiador, o quanto machuca, por mais que as pessoas sejam maduras, saudáveis, inteligentes, machuca, porque ninguém casa na intenção de separar. Né? Ninguém faz esse, vou casar para separar. Então, é uma dor. E aí uma notícia dessa também é um outro desafio. E num outro país, tudo bem que você já estava totalmente adaptada, né? Já tinha um grupo de apoio de amigos, seus pais, sua mãe falou que veio para cá. Mas o que você considera do ato da informação, da hora que caiu a ficha, até o último dia, né, que você recebeu aqui? Eu imagino a alegria pegando o exame e falando, não tem mais nada. Nessa jornada toda, o que mais mexeu com você? Mexe tudo, porque você não é mais a mesma. O câncer veio não como sentença de morte. Eu falo que não foi um ponto final, foi uma vírgula, né? Para quem fez letras, tem que falar assim. Foi uma vírgula na minha vida. Eu mudei muito, mas eu costumo falar que não foi por causa do câncer, foi apesar do câncer. Uau. Então, eu não posso colocar todas as fichas no câncer. O desafio, a dificuldade, a doença, a dor me fez crescer, lógico. Mas com isso eu procurei me conhecer melhor. Então foi um desafio que me levou a ser uma pessoa melhor.
Hoje eu me vejo muito melhor como eu me via antes. Eu sei que eu posso ajudar o outro muito mais do que eu podia antes. Não só por saber o que é aquela tristeza, mas com o câncer. Você falou uma coisa aí, e agora que você não tem mais câncer? É receber aquele diagnóstico, né? Não tenho mais, né? Não tem evidência da doença. Mas, Angélica, a gente passa, depois que você recebe isso pela primeira vez, é aquela glória, aquela felicidade, sabe? Você quer botar nos 4 cantos do mundo. Mas aí, todo mês você tem que ir para o médico. Todo mês você tem que fazer exame. Depois, a cada 2 meses, depois a cada 3. Há 2 meses eu fui promovida a 1 vez por ano. Então, é assim, quando chega aquela época... Né? Não pode pular fase nenhuma. Se a gente pula fase, por isso que é interessante e é fundamental a gente aceitar e ter a tristeza, porque se a gente não tiver a tristeza, a gente está pulando fase. Então, como você falou, é passo a passo. E aí você fica mais preocupada, não preocupada, mas você fica mais focada em ser mais saudável. Então, você quer ser saudável fisicamente e antes de fisicamente, você tem que ser saudável aqui. A doença tem que sair daqui. Apesar de todo mês, ou todo 6 meses, ou todo ano, a gente tem que fazer aqueles exames. A gente tem que ir no oncologista, mas eu vejo aquilo como uma dádiva. Meu onco falou assim, você tinha que tomar esse remedinho por 10 anos, mas eu vou colocar por 12. Eu falei assim... Doutor, se for pro resto da vida, eu vou tomar feliz. Certo. Eu tô falando que é a ótica. Voltando no que eu falei lá atrás, é a ótica, é a maneira que você enxerga a vida. Exato. E falando com você, me passou algumas coisas na cabeça, né? Esse é um diagnóstico que ninguém gosta de ter. Uhum. Minha mãe teve no útero e realmente é uma fase muito desafiadora. Não vou entrar no mérito de como foi o dela, também superou, muito parecido, mas ela fez a cirurgia, fez uma cirurgia, depois fez outra cirurgia, enfim. As pessoas já olhavam, tá com câncer, tá com câncer. Então, a gente consolava os outros. Porque a gente tinha que estar inteira para dar força pro outro. Ela morreu, ai meu Deus. Ai, você acha que você não tem noção do que está acontecendo? Eu falava, tenho, mas se eu ficar assim, eu vou ficar pior. E aí você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, depois do diagnóstico, né, de não ter mais nada e tudo mais, que é um processo, não dá para pular etapas. Muitas vezes a pessoa quer fingir que aquilo não está acontecendo. Pode ser num câncer, pode ser num desafio financeiro, pode ser num outro desafio de saúde, pode ser num desafio sentimental. O processo de negação mais te atrapalha do que te ajuda. Exato. Toda dor precisa ser vivida com um prazo. Você precisa dar um prazo para o seu luto. Não adianta querer pular essa etapa, porque esse luto não vivido vai refletir lá na frente. Exato. Porque a pessoa se mascara, ela disfarça, ela exala a mesma dor sem perceber que está exalando. Ela transmite a dor sem ter consciência, porque essa dor não foi resolvida. Então, primeiro ponto, para qualquer momento, se você tocou no assunto, uma notícia que ninguém quer receber, lógico, que é um diagnóstico de uma doença desse nível, mas essa má notícia poderia ser em qualquer outra área. Exato. E a pessoa precisa, deixa eu entender o que aconteceu. Viver esse luto, pôr um prazo para esse luto. E depois, passo a passo. Gostei muito de você falar que não dá para pular etapas. E depois que chega a boa notícia, também continua o tratamento. Aí sabe o que me veio em mente? Para mim e para qualquer outra pessoa. Por que a gente precisa cuidar da saúde só quando chega a doença? Aí você quer ter o prazer de se amar, de se cuidar. Por que eu preciso valorizar a vida quando a morte está passando perto? Porque quando eu tive burnout e meu corpo não respondia, hoje é famoso, todo mundo fala em burnout, mas o meu foi em 2016 que eu fui afastada pelo INSS. E o meu corpo não respondia e eu revi a vida naquele momento, porque eu não tinha força nem para morrer. Não é que eu tinha depressão, eu queria morrer. Eu não queria morrer. Pelo menos eu não faria nada para isso. Mas meu corpo não reagia. E depois disso, eu revi a vida no sentido... E daqui para frente, como é que vai ser? Mas por que a gente precisa, e eu falo a gente como um coletivo mesmo, estar perto da morte para valorizar a vida? Estar muito perto ou cheio de doença para valorizar a saúde? Por que a gente não pode, ainda mais... Vou falar dos Estados Unidos, mas... O episódio pode passar em qualquer lugar do mundo, mas principalmente o imigrante que trabalha muito, que vive muito intensamente. Aqui, em específico, Times Money é a voz das pessoas, infelizmente. Será que justifica?
E você tocou nesse ponto muito bom, porque em qualquer doença, não é o câncer só. Mas eu estava lendo, infelizmente eu não me lembro quem foi que escreveu isso, mas eu vou parafrasear. Assim, qualquer doença, seja diabetes, seja câncer, seja um esgotamento emocional, seja ela que for, ela não aconteceu de ontem para hoje. Perfeito. Então, seja doença física, emocional, espiritual, psicológica, o que quer que seja, ela não foi de ontem para hoje. Então, a gente tem que procurar, como você falou, no coletivo, a gente tem que procurar a ver o que a gente está falando, o que a gente está assistindo, o que a gente está comendo, quem está do nosso lado. Porque isso é muito forte. Perfeito. Então, quando a gente vai para a academia, a gente está malhando, não é para hoje. Não é para chegar no espelho e ficar bonita. Na hora. Lógico, a gente quer ficar bonita. Quem é que não quer? Quem é que não quer ter... Se fosse possível, né? Malhar de manhã e à tarde, tá bem, mas não é isso é para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Para envelhecer bem. Para envelhecer bem. Então, a doença, ela não vem da noite para o dia. Nós, imigrantes que chegamos aqui e ficamos nesse corre-corre, não tem vida, o tempo está passando muito rápido. Tá passando muito rápido. Olha o que você fez. Então, a gente tem que parar. Hoje eu paro assim, não, hoje eu vou respirar. No trabalho eu paro, eu caminho, sabe? Minha vida não é mais correria, porque eu decidi fazer isso. E não foi em 2018. Isso foram decisões de 2 anos, de 1 ano para cá. Olha, então, que eu sabedoria. vou parar, eu não quero. Não tá. Como é que você tá? Você não tem tempo para nada. Eu faço muita coisa, Angélica, você não tem noção. Sempre foi assim. No Brasil, eu tinha aula de piano, de balé, de natação. Então, eu tinha todos os meus grupos. Sempre muito ativa. Aqui é a mesma coisa. Porque sou eu. Só mudou o país. É isso que as pessoas não entendem. É a mesma. É isso que as pessoas não entendem. Elas reclamam da vida no Brasil, só que elas não entendem que nos Estados Unidos vai ser assim, no Canadá vai ser assim, na Inglaterra vai ser assim, porque ela acompanha ela. Exatamente. Não é o país, é a sua essência. Aonde você for, você, lógico, vai se adaptar ao meio, mas você vai ter um monte de atividade. Exato. Porque a sua vibração, a sua energia pede isso. Então, a gente tem que cuidar disso tudo, não pode fazer uma coisa só. Perfeito. E aqui também, só para fechar na relação do câncer, eu tive muito apoio, sabe? Não só das minhas Pink Sisters, não só dos grupos de apoio de entidades não governamentais, mas de familiares, mesmo de fora. Com telefonema, com amigos vindo em casa. Então, tem gente que traz comida, tem gente que vem limpa a casa. Não é só... um apoio, né? Maravilhoso. Não é só o falar. Eu não sei o que eu vou falar para a pessoa que está passando por isso. Não precisa falar nada, faça. O fazer, olha que legal. O fazer é maravilhoso. Olha que bacana esse seu ensinamento. Porque muitas vezes, quando a pessoa não passou por isso, não tem essa percepção. Falar o quê? Às vezes a pessoa só que você vai lá mesmo. Né? E como é bacana, né, Liliana? Você começou falando assim, eu sou apaixonada por pessoas. Não, porque eu gosto de pessoas. Por gostar de pessoas, você trata bem pessoas. E aí, na hora que você precisou, você tinha pessoas do seu lado. Mas não foi ontem, você construiu isso também. Então, tem pessoas que são tão amargas, que só trabalham, só reclamam e não constroem nada. Aí, olha para o lado e fala, eu sou sozinho. E o que você está entregando? O que você está construindo? O que você está plantando? Você plantou amor, você plantou energia positiva, você plantou alto astral. No momento que você precisou, você colheu. Exato. Você estava com saldo positivo. E às vezes as pessoas são amargas, entram nesse loop de trabalho, de não sei o quê, porque brasileiro que engana brasileiro, que brasileiro, não sei o quê. Hello? Respira e não pira. Exato. O que eu estou fazendo para atrair? Porque a lei da atração, na física quântica, eu estou falando de ciência, eu não estou falando de nada que não sei. Você vibra coisa boa, não quer dizer que o tempo todo você está bem. Exato. Mas por plantar e semear o bem, quando você precisou, você tinha um depósito. Exato. Olha, Angélica, foram pessoas... Minha mãe ficou aqui no tratamento, veio uma amiga minha do Brasil, Olha, Marta. Que linda. Meus amigos da Geórgia, Rose e Gal, eles vieram. Eu nem vou falar nomes aqui, porque senão a gente... Mas muita gente, sabe? Foi encantador, encantador. Eu vi o quão importante é você ter gente com você. Sabe? Agora tem uma história, posso contar uma historinha que eu amo contar? Por favor. Então, eu estava porque a gente não faz só uma cirurgia não, sabe? São várias. Então, sem entrar em detalhes, mas foram várias cirurgias. E numa dessas cirurgias, uma amiga minha foi me visitar com o meu afilhado,
Na época, ele tinha 2, 3 anos de idade. E o que? Ele entra no hospital carregando um balãozinho, uma bexiga, como vocês chamam, eu chamo de bola, uma bexiga, e um presente. Eu estava na cama, não podia abaixar assim para abraçá-lo, mas ele veio, me deu um beijo, me entregou o presente, o balão. E na hora que ele me entregou o presente que eu estou abrindo, ele começou, parabéns para você. Ele não sabia ler na época. E no balão falava, fique bem. Não falava parabéns para você. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo cantar parabéns para você, você superando o câncer, é válido. Que lindo. Então, mesmo se você não sabe o que falar, porque Conor amor, falou isso pra né? mim, foi amor. Ele viu presente, ele viu o balão, é aniversário de Dinda. Ai, que bonitinho. Sabe? Então, cante parabéns. Aí eu falei para ele assim, você não tem noção, lógico que eu chorei. Até eu tô me controlando para não chorar agora, né? Porque eu vejo a cena. Aí eu falei, e quando eu conto, sabe, né, gesticulando, eu conto, eu abro o balão, eu faço... Eu vejo tudinho, entendeu? E aí eu falei, realmente, é meu 2º aniversário. Então, eu tenho aniversário dia 7 de novembro e tenho aniversário dia 7 de junho, porque eu renasci. Era uma versão muito melhor. Muito melhor, que graças lindo, a né? Deus. Que lindo. E foi muito legal, muito rico, Liane, isso que você trouxe, de as pessoas, elas só precisam amar. Comunica amor com atos, palavras, ações, um abraço, um carinho, um parabéns. Porque às vezes é um assunto, não só pelo tabu, mas tão assustador que a pessoa não sabe nem o que fazer para te ajudar. Mas a gente não sabe, Angélica. Olha, há um ano, a esposa de um colega meu foi diagnosticada com câncer de mama. Eu só tinha visto uma vez. Hoje, ela já é minha amiga. É uma pink sister, porque eu dei banho, eu cuidei, eu fiquei com ela. Então, isso aproxima as pessoas. E mesmo quando ela foi diagnosticada, tem 3 semanas também que uma pessoa que eu conheço foi diagnosticada, a gente não sabe o que falar, mesmo a sobrevivente. Olha isso, que legal que você está falando. Não então. é fácil. Na verdade, mesmo sobrevivente, mesmo sabendo como é, você viveu o processo, então você tem propriedade todinha para falar e até você dar uma... Interessante isso, E aí, Liane. quando ela foi diagnosticada, ela foi me perguntando o que a gente tem que fazer. Lógico que é aquela história do passo a passo. Aí eu contava, não, a gente vai fazer isso. E não sei o que. Eu falei, não, isso aí depois, vamos ver o que vai acontecer, porque para cada pessoa é diferente. Então, vamos ver o que vai acontecer com você. Vamos ver quais são os efeitos colaterais que você vai ter, porque provavelmente serão diferentes dos meus. Mas é assim, é aquela conexão. E ela é uma pessoa que não fala o idioma, sabe? Então, eu tive que estar mais com ela, o marido com ela, mas o sistema daqui foi fantástico. Eu ia tocar nesse assunto agora. Abraçou essa amiga minha e toda consulta, mesmo eu estando com ela, ou o marido dela estando com ela, tinha lá o iPad com um tradutor, sabe? Então, ela não se apertou. Pelo contrário, o grupo de médicos, o grupo de enfermeiros, eles são fantásticos. Eu ia tocar nesse assunto agora, porque além de ser uma doença desafiadora, ninguém sabe o que vai acontecer. Você tem um passo a passo, mas é um desafio. Lógico. Você está num outro país, numa outra cultura, e às vezes a pessoa tem a tendência, talvez, a se isolar. E a gente está falando dos Estados Unidos, mas pode ser qualquer lugar do mundo, porque o podcast vai para vários outros lugares, mas ela pode e deve procurar, então, o governo sempre vai ter. Com certeza. Grupos de apoio. O que ela não pode é se isolar, pelo que você está me falando. Exatamente. Porque se isolar em qualquer área não é bom. Não é bom de jeito nenhum. E a gente precisa, Angélica. Somos humanos, né? Seres humanos precisam de seres humanos. Exato. Quando a gente está fazendo a quimioterapia, eu dormia o tempo todo. Eu adoro dormir. Eu durmo demais, sabe? Entendo. Mas ela já ficava acordada. Então, é bom estar lá conversando com alguém, lendo alguma coisa. Você tem que usar aquele tempo. Você fica 6, 8 horas fazendo o tratamento. Então, não se isole. Procure grupos de apoio. Se não sabe onde procurar, no Brasil mesmo tem vários. Inclusive, tem um livro fantástico que eu li, que em português é Força na Peruca. Muito engraçado. São histórias curtas. Legal. Sabe? Aqui também tem vários livros. E não pode ficar sem ler. Tem que ter conhecimento. Então, tem que saber o que está acontecendo. Você vai fazer todo o tratamento, mas além do tratamento, precisa estar com pessoas, manter a mente ocupada, que é o que eu estou vendo que você está me falando. Estar com pessoas, manter a mente ocupada,
se permitir receber, porque às vezes o orgulho... Isso é outra coisa. O orgulho pode pegar e a pessoa não quer que a outra veja ela naquela condição. E aí ela acaba se ferindo. Pra se proteger, ela mais se fere do que se ajuda. Você vê muito disso, assim? Da pessoa ficar... Vejo. Eu tenho orgulho e não querer ajuda? Porque, na verdade, é um orgulho que todos nós temos, assim. Eu não quero atrapalhar o outro, me deixa, eu posso fazer só. Mas não, se permita, porque se ele está te oferecendo uma mão, está te oferecendo um carinho, aceite. Sabe, o que a gente tem a perder? Não tem nada a perder. É verdade. Sabe? Então, talvez tenha a perder de oportunidade de ser amado. De ser amado. De ter essa estação mais leve. Eu, durante esse tratamento, porque fui diagnosticada em abril, cirurgia foi em junho, meu tratamento terminou em dezembro, tratamento quimioterápico. Eu não fiz rádio. Outras pessoas fazem rádio e demora mais. Algumas pessoas fazem a cirurgia depois, precisam fazer quimio antes. Cada caso é um caso. Mas eu fiz muita... Não estou falando para ninguém fazer o que eu fiz, mas tudo que me falava, eu fazia. Tal coisa é bom para você, tal óleo, tal chá, tal... Eu fazia de tudo. Não estou falando, eu não sou médica, estou falando que eu fiz, a minha experiência, sabe? Então, eu fiz tratamento com óleos essenciais, eu fiz tratamento com medicina popular, tomava muito chá. E tudo isso também procura... Minha mãe ali fazendo aquele leitinho dourado toda noite, não tem remédio melhor. É verdade. Né? Eu chamo a quimioterapia de as gotinhas de amor. Então, tomava minhas gotinhas de amor. Cabelo caiu, cabelo cresceu e tá tudo certo. E passou. Foi doloroso, foi muito doloroso. E não dói só na gente, né? Hoje eu escutei um palestrante falar bem assim, que aí é que a gente sabe que é o amor, quando aquela outra pessoa sente nossa dor. E ver minha mãe sentindo minha dor, doía, viu? Doía demais. Forte isso, né? É verdade. Porque a gente vê a dor do outro e esse sentimento de impotência, de não poder fazer nada e tá doendo em você. Isso é o amor. Que lindo a gente encerrar falando sobre o amor dessa maneira, né? Tudo começa e termina com amor, né, Angélica? É verdade. É o começo e o fim. Terminamos o amor. É verdade. Por isso que você é assim. Porque você é cheia de amor. Cheia do amor dele, cheia de amor próprio, cheia de amor dos demais. Você exala isso. Por isso que você atrai isso. Amém. Como é bom, você é maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim. Quer falar alguma coisa para encerrar? Só quero falar que para você continuar amando, para você amar a si mesma, porque vale a pena. E jogar esse amor para o seu próximo e viver uma vida feliz, vai sendo luz, vai sendo seta, sendo bálsamo, sendo sal na vida do outro. Um beijo e se cuida. Outubro Rosa. Maravilhosa. Eu não falei? Falei que era para ficar até o final. Já se inscreveu no canal? Até esqueci de falar. Se inscreve no canal. E agora que você viu que foi tão top, compartilha. Compartilha para todas as pessoas que você conhece, para todas as mulheres, para que elas possam despertar. Para os homens que também conhecem outras mulheres. Enfim, faz a sua parte. Compartilha, ajuda, cresce e contribui. Você sabe que se ela pôde, você também pode. Se ela conseguiu, nós também conseguimos. Porque se você pode sonhar, você pode realizar. Aquele que te deu a visão vai te dar a provisão. Vai, até a próxima. Viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.